Uma vida cheia do Espírito. Livro escrito por Charles G. Finney. Capítulo 8. Como vencer o pecado. Em todos os períodos do meu ministério, tenho encontrado muitos cristãos professos em lamentável estado de escravidão ao mundo, à carne ou ao diabo. O apóstolo Paulo, porém, diz claramente: o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Romanos 6,14. Em toda a minha vida cristã, tenho ficado penalizado ao encontrar tantos crentes vivendo na escravidão legalista descrita no capítulo 7 de Romanos. Uma vida de pecar, de resolver, reformar-se e de cair novamente. É o que é particularmente entristecedor e mesmo motivo de angústia é que muitos pastores e cristãos proeminentes dão instrução inteiramente errônea sobre como vencer o pecado. A orientação que lamentavelmente costuma ser dada resume-se nisto: trate dos seus pecados um por um. Resolva abster-se deles, lute contra eles, com oração e jejum se for preciso, até vencê-los. Estabeleça firmemente a sua vontade contra uma recaída no pecado. Ore, lute, decida não fraquejar e persevere nisso até que forme o hábito da obediência e quebre todos os seus hábitos pecaminosos. É verdade que geralmente acrescentam: nessa luta não deverá depender das próprias forças, mas pedir o auxílio de Deus. Resumindo, grande parte do ensino, tanto do púlpito como da literatura evangélica, acaba dando nisto: a santificação é pelas obras, não pela fé. O Dr. Chalmers, nas suas preleções sobre Romanos, sustenta expressamente que a justificação é pela fé, mas a santificação é pelas obras. Há uns 25 anos, parece-me que um eminente professor de teologia da Nova Inglaterra sustentou praticamente a mesma doutrina. No início da minha vida cristã, eu quase ia sendo enganado por uma das decisões do presidente Edwards, que consistia mais ou menos nisto: quando ele caía em algum pecado, reconstruía a sua evolução até descobrir a origem. Então lutava e orava com todas as forças contra esse pecado até subjugá-lo. Isso, como se vê, é dirigir a atenção ao ato patente do pecado, sua fonte ou ocasiões, tomar a decisão e lutar contra o ato. Faz-nos concentrar a atenção no pecado e sua fonte, desviando-a inteiramente de Cristo. É essencial esclarecermos o quanto antes que todos os esforços dessa natureza são inúteis e não raro resultam em desilusão. Em primeiro lugar, é perder de vista o que realmente constituiu o pecado, e em segundo, abandonar a única maneira viável de evitá-lo. Desse modo poderá ser dominado e evitado o ato ou hábito exterior, enquanto o que realmente constitui o pecado permanece intacto. O pecado não é externo e sim interno. Não é movimento muscular, nem mesmo o desejo causador da ação muscular. Não é um sentimento ou desejo involuntário. É um ato ou estado voluntário da mente. O pecado é a escolha voluntária e fundamental, o estado de submissão à própria satisfação, de onde procedem os desejos, as ações externas, os propósitos, as intenções, enfim, todas as causas que são comumente chamadas de pecado. E contra que estamos agindo quando tomamos resolução e nos esforçamos para suprimir hábitos pecaminosos e formar outros santos.
O cumprimento da lei é o amor, Romanos 13:10. Mas podemos induzir o amor por meio de decisões? As decisões eliminam o egoísmo? Claro que não. Podemos suprimir esta ou aquela manifestação ou expressão do egoísmo, resolvendo não fazer isso ou aquilo, orando e lutando contra o mal. Podemos resolver prestar obediência aos mandamentos de Deus. Mas arrancar do peito o egoísmo por meio de resoluções é um contrassenso. Assim também é contrassenso o esforço para conseguir, por meio de decisões, obedecer em espírito aos mandamentos de Deus e amar conforme a lei de Deus. Há muitos que defendem que o pecado consiste nos desejos, que seja, dominamos por força de resoluções os nossos desejos? Perderemos pela resolução deixar de satisfazer determinado desejo? Poderemos fazer ainda mais, abstenhando-nos de satisfazer o desejo em sua manifestação exterior. Isso, porém, não é assegurar o amor de Deus, que é o que constitui a obediência. Se nós tornássemos monges, isolando-nos em uma cela e crucificando todos os nossos desejos e apetites no que se refere à sua satisfação, apenas teríamos evitado certas formas de pecado. Porém, a raiz que realmente constituiu o pecado não seria tocada. Nossa resolução não assegura o amor, a única verdadeira obediência a Deus. Se basearmos nas resoluções todo o nosso batalhar contra a manifestação exterior do pecado, tornamo-nos sepulcros caiados. É inútil lutar contra o desejo a poder de resoluções, pois tudo isso, por mais bem-sucedido que seja o esforço para reprimir o pecado, quer na vida exterior ou no desejo interior, acabará em desilusão, pois a poder de resolução não podemos amar. Todos os esforços dessa natureza para vencer o pecado são inúteis e contrários à Bíblia. Esta ensina expressamente que o pecado é vencido pela fé em Cristo. Ele é o caminho e a verdade e a vida. João 14:6. Disse a respeito dos crentes que seus corações são purificados pela fé. Atos 15:9. Em Atos 26:18 afirma-se que são santificados pela fé em Cristo. Em Romanos 9:31-32, lemos que os judeus não atingiram a justiça porque não a buscaram pela fé, e sim pelas obras. A doutrina da Bíblia é que, pela fé, Cristo salva o seu povo do pecado, que o Espírito de Cristo é recebido pela fé para habitar no coração. É a fé que opera pelo amor, o amor é operado e sustentado pela fé. Os crentes vencem o mundo, a carne e o diabo. É pela fé que se apagam todos os dardos inflamados do maligno. É pela fé que os crentes se revestem do Senhor Jesus Cristo e se despem do velho homem com seus feitos. É pela fé que combatemos o bom combate, e não pelas resoluções. É pela fé que ficamos em pé e pelas resoluções é que caímos. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pela fé que a carne é subjugada e conquistados os desejos carnais. Na realidade, é simplesmente pela fé que recebemos o Espírito de Cristo para operar em nós o querer e o efetuar segundo a sua permissão. Ele derrama em nosso coração o seu próprio amor, acendendo assim o nosso. Toda a vitória sobre o pecado vem pela fé em Cristo. E quando o pensamento se desvia de Cristo para as resoluções e as lutas contra o pecado, quer tenhamos consciência disso ou não, estamos agindo com nossas próprias forças, rejeitando o socorro de Cristo. Estamos perigosamente iludidos. Nada senão a vida e energia do Espírito de Cristo dentro de nós pode nos salvar do pecado.
E a confiança é a condição imutável e universal da operação dessa energia salvadora dentro de nós. Até quando esse fato continuará sendo ignorado, pelo menos na prática, pelos ensinadores da religião? Até que profundidade vai a raiz da presunção da justiça própria e da autodependência no coração do homem? É tão profunda que esta é uma das lições que o coração do homem mais custa aprender. Renunciar à autodependência e confiar inteiramente em Cristo. Quando abrirmos a porta para a confiança absoluta, Ele entrará e falará conosco e em nós a sua morada, inundando-nos do seu amor. Ele faz toda a nossa alma reviver para senti-lo. E assim, e somente assim, purifica o nosso coração pela fé. Ele sustenta a nossa vontade na atitude de devoção. Ele aviva e regula nossos afetos, desejos, apetites e paixões, tornando-se a nossa santificação. Muito do que ouvimos em reuniões de oração e de conferência, do púlpito e da literatura, da orientação tão errônea, que ouvir ou ler tais orientações se torna doloroso a ponto de ser quase insuportável. Isso só pode gerar ilusão, desânimo e a rejeição prática de Cristo conforme é apresentada no Evangelho. Ai da cegueira que conduz à confusão, a alma que anseia a libertação do poder do pecado. Às vezes tenho escutado doutrinas legalistas sobre esse assunto até sentir vontade de gritar. É simplesmente incrível ouvirmos homens cristãos que fazem objeção ao ensino que tenho apresentado aqui, alegando que esse ensinamento nos deixa em estado passivo para sermos salvos sem atividade nossa. Que ignorância essa objeção revela! A Bíblia ensina que pela confiança em Cristo recebemos uma influência interior que estimula e dirige a nossa atividade, que pela fé recebemos sua influência purificadora no recôndito do nosso ser, que através da sua verdade revelada diretamente à alma, Ele vivifica todo o nosso ser interior para ter atitude de amor e obediência. E é esse o único caminho para vencermos o pecado. Mas alguém poderá perguntar: não nos exorta o apóstolo assim? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade? Então isso não é uma exortação para fazermos aquilo que você está condenando? De maneira alguma. Em Filipenses 2, 12 e 13, Paulo diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Não há aqui nenhuma exortação a trabalhar por força de resolução, mas sim por meio da operação interior de Deus. Paulo os tinha ensinado quando estava presente com eles. Agora, na sua ausência, exorta-os a desenvolverem a salvação não pela resolução, mas pela operação de Deus. É precisamente essa a doutrina do presente capítulo. Paulo ensinara muitas vezes à igreja que Cristo no coração é a nossa santificação e que essa influência se recebe pela fé. Portanto, não iria agora ensinar que a nossa santificação deve ser desenvolvida mediante resoluções e esforços para reprimir hábitos pecaminosos e formar hábitos santos. De modo muito feliz, essa passagem da Escritura reconhece as duas agências, divina e humana, na obra da santificação.
Deus opera em nós o querer e o realizar. Nós aceitamos pela fé a sua operação. Queremos e efetuamos de acordo com a sua boa vontade. A própria fé é um estado ativo e não passivo. A ideia de uma santidade passiva é contrassenso. Que ninguém alegue que, ao exortarmos as pessoas a confiar inteiramente em Cristo, estamos ensinando que alguém deva ou possa ser passivo ao receber em seu íntimo a influência divina e com ela cooperar. Essa influência é moral e não física, é persuasão e não força. Influencia a livre vontade e, por conseguinte, o faz pela verdade e não pela força. Quem dera fosse compreendido que toda a vida espiritual que houver em qualquer pessoa é recebida de Cristo pela fé, como o ramo recebe da videira sua vida. Abaixo o evangelho das resoluções. É uma cilada de morte. Abaixo o esforço para tornar a vida santa, quando o coração não tem em si o amor de Deus. Queira Deus os homens aprendessem a olhar diretamente para Cristo pelo evangelho e de tal modo achegarem-se a Ele mediante um ato de confiante amor, que ficassem envolvidos na simpatia universal do seu modo de pensar. Isso e somente isso é santificação.